Pode ir gravando. Salve, galera! Bem-vindo a mais uma aula do curso do Método ASE. É uma aula super importante, onde a gente hoje vai falar sobre o coração da parada, que é o mecanismo único. Nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês como criar um mecanismo único de múltiplos 7 dígitos, quais elementos, como você estrutura esse mecanismo. É uma aula bem completa, onde basicamente vocês vão ter todos os elementos necessários para sair dessa aula e aplicar o conhecimento e criar mecanismos únicos. Fechou? Bora para mais uma aula. Primeiro ponto é que no nosso método aqui, no método ASE, a gente tem públicos desde o da galera que está iniciando até o cara que já manja da parada, né? O cara que já escreveu copy. Então, eu vou começar aqui nivelando a galera. Começar pelo começo, né? Para todo mundo ficar ali no mesmo nível, se assim podemos dizer. Beleza. Vamos começar primeiro respondendo a grande pergunta. O que é mecanismo único? Mecanismo único basicamente é o como. Eu costumo dizer que o mecanismo único ele é a ponte de ouro pelo qual o cara vai realizar o seu desejo ou resolver o seu problema, sua dor, beleza? Então é o como. É como eu faço tal coisa para chegar até a realização do meu desejo ou a resolução do meu problema ou da minha dor. Entendeu? É uma ponte. Basicamente, o mecanismo único é a ponte. E o seu mecanismo único, você vai entregar essa ponte para o prospecto político. Acredito que ficou claro essa parte. Agora, por que o mecanismo único ele é importante? O mecanismo único, ele, na sua nomenclatura, ele já traz o porquê ele é importante, porque ele é único. E por ele ser único, ele causa destaque entre as demais VSLs e ofertas que você vai ver aí no mercado. Existe outro fator muito importante que é a questão do nível de sofisticação do mercado. A gente sabe que o mercado ele vai se sofisticando. E quanto mais sofisticado o mercado vai ficando, a gente também precisa se sofisticar de acordo com a sofisticação do mercado. Por exemplo, a gente tem 5 níveis de sofisticação atualmente. O primeiro nível é o nível de promessa, onde basicamente, eu acredito que vocês pegaram boa parte sim, boa parte que está começando não viu esse tempo, mas era onde a galera gostava de vender no grupo de Facebook. Colocava lá emagreça 30 quilos e saía disseminando isso no orgânico nos grupos de Facebook, que é o nível 1, que isso teve a gente que ganhou grana fazendo isso, quando o mercado estava no nível de sofisticação de promessa, onde você só fazia uma promessa e o cara já era atraído por isso. Depois do nível 1, a gente passa para o nível 2, que é o nível de promessa expandida. Basicamente, a promessa ela ficou mais específica. As copies elas passaram a ter mais especificidade. E que sentido? O cara não apenas diz emagreça rápido, mas agora ele diz emagreça rápido, emagreça 30 quilos em 30 dias. Ele apenas especificou a parada, né? Aqui, até um tempo chamava atenção, nível 1. Chegou o nível 2 com mais especificidade, o prospect nunca tinha visto isso e isso chamou mais a atenção dele. Nível 3 é o nível onde já entra aí o mecanismo único, onde a galera começou a colocar os mecanismos únicos aí nas suas copies, né? Temos antes era emagreça rápido, depois veio emagreça 5 quilos em 30 dias e agora vem emagreça 30 quilos, 5 quilos em 30 dias tomando esse chá. Então já temos algo novo aqui.
e esse novo chama a atenção do prospect com relação a esses outros dois. E quem acompanhou esse nível, quem acompanhou a sofisticação do mercado, ganhou também no jogo do leilão, né? Porque chamou mais atenção. Promessa 4 nível de sofisticação 4 é a promessa com mecanismo único expandido. Basicamente, você acrescentou um X no seu mecanismo único, você acrescentou algo a mais no seu mecanismo único. Emagreça 5 quilos em 30 dias, tomando esse chá da casca de banana, que ativa o hormônio N1 do emagrecimento. Vejam que a galera começou a acrescentar um fator, que é o fator hormônio, ative o hormônio da perda de peso, da queima de gordura, enfim. E tem outro ponto aqui que a gente também vai trabalhar mais, que eles acrescentaram a questão de crenças que o público já tem em superestrutura, né? E o nível 5, que é o nível de saturação, é o nível onde a galera, na minha concepção, começa a disputar por formatos de VSL. Às vezes o mecanismo único é o mesmo, porém com nova roupagem, né? E aí a galera coloca um novo formato podcast, formato entrevista, e começa a disputar nessas questões. Por exemplo, vocês sabem que a VSL do truque da banana, ela teve várias versões. E uma das versões era onde realmente a galera ia no laboratório, fazia os testes ali na casca da banana e mostrava o elemento que emagrecia. Então, já mudou um pouco o formato, né? Trouxe mais credibilidade, mais autoridade para a parada. Então, esse é o nível de saturação. Quais são as formas de estruturação do mecanismo? Basicamente, esse conceito aqui eu vi bem lá atrás, quando, não sei necessariamente se foi o Tony Brown que criou isso, mas eu tive acesso às formas de estruturações que ele chama de tese de marca através do Todd Brown, que são causa raiz e solução superior. Causa raiz é basicamente você dizer para o lead que ele não teve seu desejo ou sua dor realizada porque ele não atacou a causa raiz do problema. Basicamente é justificar para o lead o porquê aquilo deu errado. Isso é bem simples, isso funciona bastante. E você pode ver vários exemplos disso no mercado de saúde, né? O real motivo pelo qual ele não conseguiu ter sucesso no passado e a solução que ele fará ter sucesso agora. Basicamente, você diz o porquê o cara não teve sucesso e apresenta uma nova solução que aparentemente ele terá sucesso com isso. É basicamente justificar o porquê deu errado e ele não conseguiu realizar seu desejo, amenizar sua dor ou resolver seus problemas. Uau! O efeito que a gente busca causar quando usa esse tipo de estruturação de mecanismo é o efeito uau! É por isso que não deu certo antes. Top! Acredito que deu para você entender. Solução superior é basicamente você dizer que seu mecanismo é superior de alguma forma. Ou ele é mais rápido, ou ele é mais simples, ou ele tem algo mais novo, ou ele traz elementos mais específicos. Enfim, a gente também vai estudar essa questão de como trabalhar um mecanismo de solução superior. Então, basicamente, as três coisas mais iniciais que eu tinha para dizer é justamente em cima desse ponto de mecanismo. Eu acredito que deu para a gente ficar nivelados para aprofundarmos mais um pouco. Bom, a gente sabe que o público é um fator essencial. Se você conhece bem seu público, você conhece bem quais são as dores, os desejos, então você conhece bem as formas de resolver isso. Não só as formas de resolver, mas as formas que eles querem resolver isso, né? Que é justamente o primeiro ponto que a gente vai falar aqui sobre públicos. Na verdade, o terceiro ponto, mas beleza. Vamos começar pelo ponto 1. Se o mecanismo está alinhado a uma crença que seu público tem, ou que o mercado tenha, por que isso é importante? E aqui eu lembro do que o Eugene fala. O Eugene fala que a gente não cria desejo, a gente apenas expande ou canaliza isso, né? E entra nessa parte aqui. Por exemplo, é mais fácil você falar para convencer uma pessoa de que Deus existe do que convencer ela de que Deus não existe.
Por quê? Porque Deus existir já é uma crença, é um desejo, não chega nem a ser um desejo de massa, mas é uma crença massiva, onde todo mundo tem. E quando a gente fala em pontos lógicos também, já pincelando um pouco de pontos lógicos, você precisa iniciar com a afirmação que a primeira resposta seja um sim. Então, se você fala algo que o público já acredita, você não vai contradizer ele e forçar ele a pensar se aquilo é verdade ou mentira. A resposta é basicamente automática, porque ele já acredita naquilo. Então, por isso que é importante o seu mecanismo estar alinhado a uma crença que o público já tem. Uma VSL que a galera fala bastante é a VSL do João Campos sobre rejuvenescimento, onde basicamente o João viu que o público já tinha uma crença que colágeno rejuvenescia. Beleza? E o que foi que ele fez? Continuou trabalhando em cima do colágeno, porém dizendo que a causa das pessoas não rejuvenescer era porque elas estavam tomando o colágeno errado. Então vejam que ele não driblou ou não foi contra as crenças que a pessoa já tinha. Ele, na verdade, foi a favor. E um exemplo básico disso é que a gente se dá muito bem com pessoas que pensam igual a nós. E às vezes a gente tem um certo nível de rejeição, ou não rejeição, né, mas de dificuldade em se relacionar com pessoas que pensam diferente da gente. Então, por isso que é importante o nosso mecanismo ter acoplado uma crença que o mercado já existe, porque é muito mais fácil você, vamos dizer, adentrar na mente do cara, porque o fator crítico da mente dele já está mais propício e aberto para que você o conduza. Então, às vezes, você só precisa de um sim para fazer uma cadeia de argumentação e de outros sims, até o cara dizer sim e passar o cartão. Quais crenças existem no seu público sobre ganhar dinheiro? Aqui eu coloquei especificamente sobre ganhar dinheiro. Mas, Saúl, quais crenças existem no mercado de emagrecimento, no mercado de disfunção erétil ou de rejuvenescimento? Exemplo, a galera já viu há bastante tempo que existe a crença que água com limão, tomar água com limão em jejum emagrece. Beleza, teve VSLs que foram feitas em cima dessa crença, que já existia. Eu não precisei fazer uma jogada mirabolante, uma explicação mirabolante para fazer o cara acreditar que tomar água com limão emagrecia. Não, ele já acreditava nisso. Eu só precisei expandir. Fechado? Ponto 2. Se o mecanismo entrega uma fórmula mágica para ganhar dinheiro que o seu público tanto quer e não que ele precisa, e aqui não só especificamente ganhar dinheiro, mas também no mercado de saúde. Será que o nosso mecanismo único entrega a pílula mágica, ou a nossa oferta ela entrega a pílula mágica pelo qual o cara vai realizar seu desejo, resolver seus problemas e sanar suas dores? Será? Porque não é novidade que a maioria das pessoas, 99%, estão buscando por essa pílula. Estão buscando por essa fórmula mágica. Se você chega e você diz que dentro dessa garrafa existe um chá, que tomar ele 2 vezes ao dia emagrece e você justifica, dá motivos pelo que ele emagrece, a pessoa vai fazer o quê? Vai tomar. Porque se você colocar naquela equação de valor do Alex Hormozzi, a questão do tempo e do esforço, a gente sabe que fazer dieta é chato, ir para academia é chato e também exige um certo esforço e um tempo maior para apresentar resultados. Então, muito mais fácil é eu ter um elixir na minha mão que eu tomo e vou emagrecendo. Por quê? Resultado rápido e baixo esforço. Entenderam? Então, basicamente, o nosso mecanismo único ele precisa ser a pílula ou a fórmula mágica pela qual as pessoas realizam os seus desejos. Outro ponto aqui é que o nosso mecanismo, não só o nosso mecanismo, mas a nossa oferta, ela precisa sempre entregar o que as pessoas querem, né? Por quê?
A gente sabe que o que as pessoas querem é emagrecer rápido e com zero esforço. Porém, a gente sabe que o que eles precisam é alimentação, treino e etc. Porém, na nossa VSL, a gente não vai entregar esse esforço e não vai entregar esse resultado a longo prazo. A gente vai diminuir, encurtar isso, voltando à equação de valor do Alex Hormozzi. Depois eu posso até colocar ela aqui embaixo da aula para vocês darem uma olhada. Mas, basicamente, esse é um fator crucial para que o nosso mecanismo único ele tenha sucesso. Então, é muito importante se atentar a isso. E terceiro ponto, alinhe seu mecanismo único para realizar os desejos que inflamam o ego do seu público e alterem o seu status. Seu mecanismo único pode fazer com que essa pessoa amplifique seu desejo de ser superior aos outros? A gente sabe que temos desejos universais, né? E a gente sabe que o desejo de ser superior aos outros ele é presente em todos os mercados. Mercado de rejuvenescimento, mercado de saúde em geral, mercado de ganhar dinheiro. Basicamente, eu quero ter um carro que ninguém tem, eu quero ter o corpo que ninguém tem, para me sentir mais gostosa, para ser o centro das atenções na roda de amigos, eu quero ter a pele que causa inveja. Então, o nosso mecanismo ele precisa alterar esse status. Porque, basicamente, se você for pensar resumidamente, o nosso mecanismo único, na verdade, toda a nossa oferta ela é uma troca. E é uma troca onde você pega a pessoa de um ponto A e leva ele para o ponto B em troca da grana dele. Ele lhe paga para você causar essa transformação dele, né? Então, por isso que é importante o seu mecanismo estar alinhado sempre estar alinhado a esse desejo de ser superior aos outros ou troca de status, né? E como é que a gente faz para descobrir essas questões, esses desejos? Porque a gente sabe que na roda de conversa, o que a pessoa diz é que, eu quero emagrecer para ter saúde. A gente sabe que na roda de conversa, a pessoa diz, eu queria arrumar um emprego onde eu pudesse trabalhar e ganhar X reais, por X valor, quero ter um emprego digno e tal. E na maioria das vezes, isso é só coisas conscientes e balela, né? Pra gente que trabalha com persuasão e com, de certa forma, manipulação, a gente sabe que não é bem por aí. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai buscar os desejos inconscientes, né? A gente vai... eu costumo dizer que copy é você estar atento às fragilidades, não fragilidades, mas os fatores biológicos, né? Fatores psicológicos e biológicos da humanidade e trabalhar dentro desses fatores, que são pontos que às vezes são um pouco intocáveis, né? Ou inacessíveis, mas que através de técnicas a gente consegue acessar isso. Por exemplo, quando você fala em hipnose, a hipnose geralmente ela acontece quando você ultrapassa a barreira do fator crítico. E para isso, para ultrapassar essa barreira do fator crítico, você precisa ter passos. Por isso que existe, antes do cara ser hipnotizado, uma etapa de preparação, que é justamente para que o cara passe do consciente para entrar no fator crítico. E na nossa oferta, isso não é diferente. Fechado? Então vamos lá. O desejo consciente do cara é basicamente quero ganhar dinheiro na internet. Beleza, isso é o que ele diz para mim e para você na roda de amigos. Porém, o real desejo dele inconsciente não quero ganhar 5 mil reais, eu quero ficar milionário, provar para minha família que não sou um fracassado na vida, quero ostentar para que todos vejam e sintam inveja do meu sucesso, principalmente aqueles que duvidaram de mim. Mostrar que sou diferente, pegar todas as mulheres que eu quiser, viajar e comer em restaurantes sem precisar olhar o preço. Além disso, quero aposentar meus pais e que eles nunca mais precisem trabalhar. O verdadeiro desejo inconsciente é esse. E é aí que mora a sacada de você entender bem o seu público. Porque você conversa profundamente com o seu público e tira dele, muitas das vezes, o poder de fazer escolhas. Porque o inconsciente já faz as escolhas por ele. Fechado? Sobre público, basicamente a gente vai ter uma aula mais específica sobre público, mas inicialmente era isso que eu queria passar para vocês.
esses três fatores são fatores que eu considero ser cruciais, essenciais para que vocês criem mecanismos que vendam aí múltiplos 7 dígitos. Beleza. Qual a missão do nosso mecanismo único? O nosso mecanismo único ele precisa fazer o leitor acreditar que essa nova oportunidade que você vai mostrar a ele é a chave para satisfazer seus desejos e só pode ser alcançada através do meu mecanismo único. Basicamente, eu vejo como uma nova oportunidade que gera uma nova esperança que realiza os desejos, ou ameniza as dores, resolve os problemas. Eu vejo a oferta em geral como mensageiro. A oferta toda ela é estruturada em pontos que gerem nova esperança. É o cara ver aquilo e dizer, aqui existe uma nova esperança para que eu realize o meu desejo. Então, eu penso na oferta em geral, na VSL em geral, como sendo justamente esse mensageiro que realiza esse desejo ou resolve uma dor. Fechado? Aqui está uma afirmação de Dan Kennedy, que é uma afirmação basicamente atrelada à conclusão inevitável do mecanismo único. Né? Se eu fizer o cliente acreditar que fazer essa inovação aqui é o segredo para o que ele deseja, e também que a única forma de ter isso é através do meu produto, então a única opção dele é comprar. Se eu fizer meu cliente acreditar que tomar água com limão todas as manhãs é o segredo para ele ativar o hormônio N1 do emagrecimento, a única ação dele na verdade, a única opção dele é comprar o meu produto. Porque a única forma dele emagrecer é tomando água com limão e ativando o hormônio N1 do emagrecimento. É basicamente o que a gente chama de conclusão inevitável. E é o que o Evaldo fala muito, né? On Believing, salvo engano. Que é um livro muito bom também sobre mecanismo único. Eu posso até preparar uma aula pincelando alguns pontos que também são importantes. Ou então, melhor, botar um resumo que eu tenho aqui do livro dele para vocês, que é super interessante. Beleza. O que faz um mecanismo único escalar? Ou ser multimilionário, né? Ou múltiplos 7 dígitos? Basicamente é o que eu falei para vocês, é a nova oportunidade. Isso daqui, essa questão de nova oportunidade, ela é muito, mas muito atrelada à questão do mercado de renda extra. Então a galera sempre está atrás dessa nova oportunidade. Beleza. Porém, não só uma nova oportunidade, não só gerar esperança. Essa nova oportunidade, ela precisa estar atrelada ou apoiada em uma superestrutura ou crença que já existe, que é o que a gente já falou. Exemplo, truque da banana, exemplo, os códigos lucrativos. Por quê? Porque superestrutura é o que mais funciona. Porque eu não preciso provar para ninguém que a Amazon é uma empresa bilionária e que ela pode distribuir $70, $100 para que as pessoas respondam tal pergunta, resolvam tal problemas que a Amazon tem. Exemplo, a Amazon te paga para enviar uma mensagem que resolve X problema. Eu não por si só, em falar da Amazon, essa superestrutura já se prova. Porque eu não preciso estar justificando, a Amazon é uma empresa... Não preciso. Todo mundo sabe que a Amazon tem condições de fazer isso. Então, é uma estrutura que já se prova por si só. Por isso que é algo tão forte. É algo que chega a ser irrefutável, né? Porque, por exemplo, falando sobre crença, eu não preciso provar para ninguém que água com limão emagrece. Eu só preciso dar alguns motivos do porquê isso acontece. Porque o público já acredita, por A mais B, que água com limão emagrece. Já viram relatos de pessoas, enfim. Então, a superestrutura é justamente nessa lógica. É um elemento de prova que chega a ser irrefutável, né? Beleza.
Inclusive, a maioria dos mecanismos que a gente vê hoje são baseados em superestrutura, porque ele dá essa força a mais de prova, de credibilidade. Time certo. Exemplo, a oferta do ChatGPT. A oferta do ChatGPT ela foi a oferta criada justamente no time certo. Agora está saindo aí a do, acho que é o DeepSeek, que é basicamente parecido com o ChatGPT ali. Dá para uma sugestão até mesmo para quem quer criar uma oferta, pegar isso e criar uma superestrutura. Na verdade, uma superestrutura que já está pronta, transformar a superestrutura em oferta. Não, superestrutura não, um time certo, entendeu? Porque é algo que está sendo falado, é algo que está na mídia, enfim. E as tendências de mercado, né? Por exemplo, a gente sabe que, até hoje a gente fala isso, que a gente não cria moda. Quem cria moda são influencers, são pessoas famosas. O que a única coisa que a gente faz é surfar nessas modas e criar ofertas nessas modas. Exemplo, vamos dizer que chegou o tempo que usar ácido hialurônico era comum, porque as blogueiras estavam usando, fulano, cicrano e cicrano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar dessa tendência ali que foi criada e surfar essa onda. Foi criada uma tendência em cima do produto X. Exemplo, o uso de IA e as tendências de mídia, né? Então, é sempre importante a gente ficar ligado nessas tendências de mercado, porque queira sim ou queira não, sempre estão criando novas tendências. Os blogueiros, os influencers sempre estão criando tendências. Fechado? Então, basicamente, se formos pensar em como pesquisar ou como criar um mecanismo único, é sempre importante buscar em cima desses 3 pontos. Quais são as tendências de mercado? Quais são os times? O que está acontecendo agora? O que tá em alta com relação a certa ferramenta? E uma superestrutura. São 3 formas que eu posso dizer super validadas, são as formas mais usadas de criar mecanismos únicos que faturam múltiplos 7 dígitos. E outro ponto aqui é se o mecanismo único precisa ser superior. Aqui entra uma questão bem interessante. Por quê? Porque não, eu não estou falando especificamente do mecanismo único de solução superior. Na verdade, quando eu digo que ele é superior, tanto sendo seu mecanismo de causa raiz ou solução superior. Ele precisa ter atrelado a ele esses elementos. Porém, se o seu mecanismo de solução superior tiver esses elementos, também é um ponto de destaque. Mas esses elementos aqui são cruciais, independentemente da estrutura de mecanismo único que você usa, seja de causa raiz ou seja de solução superior. Fechado? Então, vamos lá. A primeira coisa que o nosso mecanismo único ele precisa ser novo. E eu acho que eu nem preciso explicar o porquê disso. É porque o novo não chama atenção, né? E óbvio, né? Isso é um fator psicológico e é da natureza humana que o novo não chama atenção. Pode até ser algo que seu prospecto já viu. Aí aqui entra uma sacada de como trabalhar com mecanismos únicos que não são novos, porém que já foram usados. É simples, você vai dar uma nova roupagem a ele. É isso que você vai fazer. Ou você vai dar uma nova roupagem, ou acrescentar o X da questão que faltava. Beleza, essas são 2 formas de você trabalhar um mecanismo que já foi explorado ou já está sendo usado. Às vezes, por exemplo, no próprio truque da banana, a galera deu uma nova roupagem, dizendo que o fator que emagrecia não era X, mas era Y. Trabalhou aquele com nova roupagem. E provaram, deram motivo, Reels on Eye, e conseguiram também escalar com isso. O novo causa a expectativa de esperança, né? Então, o novo é aquele fator, uau, isso pode me levar a realizar o meu desejo ou resolver minha dor. Então, é importante que o seu mecanismo ele seja novo.
E eu acho que nem preciso explicar o porquê, né? E também ele precisa ser simples. Simples. Ele precisa ser simples. Apertando um único botão, tu não precisa saber de mais nada do que tu já sabe. Aqui simples é no motivo de que, eu vou precisar aprender algo mirabolante, ou eu vou precisar fazer algo mirabolante, porque tem uma coisa com vocês, as pessoas elas são burras. Eu acho que é o livro Copy Logic, ele fala que a nossa copy, ela precisa conversar com alunos de quinta, sexta série, justamente por esses motivos, por a nossa solução precisar ser simples. Volta lá, é a pílula mágica. É a água que eu espremo um limão, bebo todas as manhãs e emagreço. Isso é simples. Quem é que não sabe fazer isso? Quem é que não sabe apertar um único botão, responder 2 comentários no Instagram e ganhar dinheiro? Então ele precisa ser simples. A ideia de que as pessoas são burras. Essa é a ideia que eu sempre tenho comigo, né? Apesar de ser algo às vezes agressivo, mas eu penso assim. Então, basicamente, tu não precisa saber de nada mais do que tu já sabe. Você não, a percepção que a pessoa vai ter vendo o seu mecanismo é que ele não precisa aprender nada novo. Apenas com o que ele já sabe, ele vai conseguir fazer aquilo que você está propondo no seu mecanismo. Por isso que o seu mecanismo ele precisa ser simples, é crucial. Ele precisa também ser algo fácil. É algo feito para ele, algo feito para você. Algo que qualquer um pode fazer. Até o velhinho lá que nunca usou celular pode fazer. Até cicrano ou fulano, até uma criança pode fazer. A galera usa muito esses blocos, né, na VSL, principalmente no fechamento. Até uma criança de tantos anos consegue fazer isso. É justamente na ideia de ser algo simples, de ser algo fácil, na verdade, que é algo feito para você. Isso é feito para você. É como se você dissesse para a pessoa, isso já está nos moldes, pronto para você aplicar. A única coisa que você só precisa ter é acesso a isso. O seu mecanismo também ele precisa ser rápido. Isso eu já falei do que o Hormozzi fala, né? O Alex, da equação da equação do valor. Basicamente, é os resultados de miojo. O cara quer tomar água e emagrecer. O cara quer apertar 2 botões no celular e ganhar dinheiro. O cara quer colocar a cara num balde de gelo e rejuvenescer. Basicamente é isso. Rejuvenescer rápido, né? Basicamente, eles precisam ter o resultado miojo. Seu mecanismo precisa ter isso acoplado. Algo automático é na ideia de eu faço por você, você não precisa fazer nada, já vem pré-definido de fábrica, a única coisa que você vai precisar fazer é ativar, apertar um botão e aquilo já vai acontecer. A única coisa que você vai precisar fazer é abrir a garrafa, botar o limão, tomar água e automaticamente as coisas já vão começar a fluir. Então é basicamente isso que as pessoas querem. As pessoas não gostam de trabalhar. Então, quanto mais você poupa o serviço deles, melhor vai ser. Se a pessoa ama o trabalho, provavelmente ela não está na sua cópia. Isso é muito verdade. Se o cara ama ir para academia, se a mulher ama ir para academia, ama fazer dieta, ela não vai estar lendo sua cópia. Se o cara ama trabalhar, se o cara acredita que trabalhar é o que dá dinheiro, trabalho duro, ele também não vai estar lendo sua cópia. Ele vai estar trabalhando. Então, quanto mais você poupar o serviço deles, melhor vai ser. As pessoas até sabem o que fazer, mas elas não querem fazer. É o ponto do que a gente já falou, né? Entrega a elas o que elas querem. O que elas querem. Seu mecanismo também precisa ser seguro, principalmente seguro no aspecto também de ter muita coisa no mercado e muita coisa que não passa segurança para as pessoas. E segurança, falando principalmente aqui no mercado, vamos falar do mercado de renda extra, é algo muito essencial, porque as pessoas buscam por segurança.
É uma necessidade humana, desde os primórdios, das savanas. A galera busca por segurança. Então, é um fator que você precisa trabalhar muito bem, porque já é um fator pré-estabelecido biologicamente. Por exemplo, concurso público. A maioria das pessoas querem passar no concurso público por estabilidade, mas, na verdade, elas querem passar no concurso público por segurança. Por ter segurança em receber seu salário todo mês, por ter segurança que vai ter seu salário para pagar suas contas, enfim. Então é muito importante você ter essa segurança atrelada também ao fator constância, né? Ao reduzir o risco, automaticamente aumenta o valor percebido pelo leitor de sua oferta. Porque estudos mostram que coisas que as pessoas percebem como menos arriscadas são percebidas como mais valiosas. Então isso aqui é um estudo, né? Quanto menos arriscado, mais valioso é aquilo. Por isso que as pessoas caem em tantas promessas de investimentos com altos ganhos e baixo risco, coisas que basicamente são inexistentes, né? Teoria da perspectiva. As pessoas tendem a querer evitar uma perda do que se arriscar a ganhar. Isso também é um fator que já é pré-definido, um fator muito estudado, que as pessoas tendem a evitar uma perda do que ganhar. As pessoas preferem continuar a vida tendo segurança e ganhando 3 mil do que arriscar ganhar 30 mil por mês e não ter esse fator estabilidade barra segurança, né, na cabeça deles. Então, sempre trabalhe esses pontos de segurança. E uma grande oportunidade. Você se arrependerá se não participar disso agora. Basicamente, essa nova oportunidade é você chamar o cara de burro. Você é um burro. Ou, na verdade, você fazer um cara se sentir um burro, caso ele não aproveite essa nova oportunidade. Faça a pessoa se sentir um jumento se perder essa oportunidade. É basicamente isso. Não tem nem o que a gente explicar. Ao pé da letra é justamente isso. A grande oportunidade no sentido de que se eu não aproveitar isso agora, eu vou me sentir ou me arrepender depois. É basicamente isso. Então, esses são elementos cruciais que precisam estar acoplados ao seu mecanismo único. Fechado? Beleza. Como estruturar seu mecanismo único? Aqui na operação a gente tem alguns copos, né? E uma das coisas que eu percebia sempre era a questão de estruturação do mecanismo único. As pessoas até sabem, os copos até sabem os elementos que precisam ter no mecanismo único. Porém, quando chega na hora de escrever, às vezes os mecanismos únicos, eles escrevem muita bobeira, ou enchem muita linguiça, e colocam várias barreiras até que o cara chegue na solução definitiva. Eles perdem a mão. E esse é um grande problema que eu vejo em copies que estão iniciando, em copies que são pleno ali, ou em copies que a gente pegou aqui na operação para treinar eles, né? É justamente se perder no que colocar, né? Não tem bem definido o que você vai responder. Por exemplo, no mecanismo único de saúde, eu preciso responder o que, o porquê e o como. O que é o meu problema, o mecanismo único do problema, por que o mecanismo único do problema acontece e como eu vou resolver isso, que é o mecanismo da solução. Porém, às vezes, as pessoas fazem o quê? Colocam explicação A, aí colocam um B, coloca um C, e quanto mais barreiras você coloca até o cara chegar no seu como, pior fica para ele entender. Então é muito importante você fazer mecanismos simples de que A liga a B. Eu costumo dizer que o seu mecanismo ele precisa ser explicável em uma conversa de 50 segundos. Imagina duas mulheres indo ao shopping e uma olha para outra e diz: amiga, eu descobri o porquê a gente não emagrece. É porque a gente não tem ativado no nosso corpo o hormônio da queima de gordura, que é o hormônio XY. Beleza.
E como a gente vai fazer para tirar esse hormônio? Tomando água com limão. Acabou. Acabou. É basicamente isso. Eu não preciso dizer, amiga, eu descobri porque a gente não emagrece. É porque a gente tem um hormônio YXZ que ativa o hormônio YXZ que causa YXZ, entendeu? Várias e várias barreiras até chegar no como a pessoa vai resolver o problema. Então é muito importante vocês ficarem atentos a essa questão quando forem estruturar o mecanismo único de vocês. O seu mecanismo único ele precisa ser, primeiro, claro e simples. Se fizer com que o cliente em potencial tenha que pensar para descobrir para onde você está indo, ou parecer que ele está dando 2 passos para frente e um para trás, você já perdeu. É simples. O nosso cérebro, ele ocupa, ele tem um limite de armazenamento de informações. E quando eu falo de limite, eu falo de quantidade de texto que ele começa a dizer, isso é lixo, isso é lixo, isso é lixo, isso é lixo. E se teu mecanismo único tem muitas coisas que inflamam esse HD, ele começa a descartar. E começa a embolar as histórias e não entende nada. Por isso que o mecanismo ele precisa ser o quê? Simples e claro. O cara, se ele precisar pensar, parar, fazer os cálculos para entender onde tu quer chegar com a tua conversa, você já perdeu. Entendeu? Então é muito importante que o seu mecanismo ele seja claro e seja simples. Ele não pode parecer que está dando 2 passos para frente e um para trás. Isso vai confundir ele. Né? Seu mecanismo dá para ser explicado em uma conversa de 50 segundos? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Uma criança de sexta série entenderia seu mecanismo? É muito importante. Quando vocês forem escrever um mecanismo, sempre tenham esses fatores aqui em mente. Sempre, sempre. Cara, eu vou reler o meu mecanismo, vou revisar. Será que uma criança conseguiria entender isso? Será que uma pessoa conseguiria explicar, uma mulher ou um homem, conseguiria explicar isso em menos de 50 minutos em uma conversa? Será que isso ficou claro? Será que eles entenderam isso? Então são perguntas bem importantes, principalmente quando a gente for revisar o nosso mecanismo. Lembre-se que a pessoa está com vários ruídos. Ocupada, distraída, assiste na rua, assiste no ônibus, tem outras VSLs, tem pessoas falando as outras coisas, está estressada, vários fatores. Então imagina a pessoa já vive em uma bolha de ruído e você ainda coloca mais coisas complicadas para ela entender. Vai acabar que o seu mecanismo vai estar fadado ao fracasso, justamente por isso. Elimina os deal breaks, que são fatores que servem de empecilho para que o líder entenda sua copy. O cara precisa pensar muito para juntar os pontos. Você não está falando coisa com coisa. Primeiro, vamos lá, vamos separar por partes. O cara está precisando pensar muito para juntar os pontos da sua estruturação de mecanismo? Essa é uma pergunta importante para vocês fazer. Você está falando coisa com coisa? Porque tem até um vídeo aqui que eu coloquei para vocês assistirem, posso até deixar na descrição. Então vocês viram aqui que é um embolado danado, ninguém entende nada. Então, basicamente, a gente tem que ter cuidado com isso também. Será que a gente está enchendo muito linguiça? Será que a gente está colocando termos difíceis de entender? Então, é sempre importante estar analisando esses deal breaks, que são coisas que servem de empecilho para que o líder entenda a nossa copy. Beleza. Primeiro ponto, ser claro e simples. Acredito que deu para vocês entenderem perfeitamente. Segundo ponto. O seu mecanismo ele precisa ser lógico.
E quando eu falo de ser lógico, um ponto casa e justifica outro ponto. Um ponto se alinha a outro ponto. Não é um ponto solto. Eu mesmo já... A gente sabe que um dos fatores que nos faz ser cada vez melhor como copy é revisar copies. E eu já vi VSL que o cara coloca um ponto aqui e não amarra o outro. Fica coisas soltas, nada a ver, que acabam dificultando o entendimento do lead. Então, o nosso ponto, ele precisa casar e justificar outro ponto. No final, todos os pontos precisam estar amarrados. Pensa num quebra-cabeça comigo, quando você tem a peça A, B, C e D. Uma peça, ela está acoplada à outra, e no final ela forma uma só peça. Então, basicamente, o seu mecanismo precisa também ser estruturado dessa forma. O que, o porquê e como, que eu já tinha falado para vocês. Início, desenvolvimento e conclusão. Existe uma sequência lógica por trás da parada. E ele não pode parecer um argumento jogado. Por exemplo, vamos ao cinema. Ei, aqui é um argumento jogado. Um argumento que eu não sou específico, só digo vamos ao cinema. Que cinema? Quando? Fica várias informações vagas ali, várias objeções. Agora, se eu digo aí, aquele filme que a gente queria ver tanto está em cartaz. E hoje é terça-feira, então o ingresso é mais barato. Vamos. Você vê que eu dei uma especificidade, eu dei motivos a mais para o cara ir ao cinema. Eu não só peguei a informação, vamos no cinema e joguei. Eu trabalhei essa informação, então é importante cada informação ser trabalhada. Existe um porquê, um motivo, uma razão, que isso aqui é o reason why, né? É a justificativa alinhada a um benefício. A sua justificativa está alinhada ao benefício? Posso também trazer uma aula sobre benefícios na perspectiva do Clayton McPeace, né? Palavras modeladoras. Eu falei para vocês, alguns minutos atrás, que alguns copies pegando mecanismos que eu já revisei, eles têm dificuldades em conectar as coisas. Parece que as coisas ficam jogadas. Parece que uma linha ela não chama a outra. Parece que as coisas não se ligam. E muitas das vezes é justamente por essas palavras modeladoras não estarem conectadas no texto. Na minha concepção, eu sempre penso em escrever copy como sendo um diálogo, como se uma pessoa estivesse conversando. Então, uma frase ela precisa estar conectada com a outra. Ela não pode parecer uma frase jogada. E o que é que conecta essa frase a essa? São justamente essas palavras modeladoras. Você, seguida por um então, é um se, é uma conjunção adversativa, conclusiva, enfim. Você ter um leque de conjunções. Até mesmo palavras que eu chamo de advérbios potencializadores, que são palavras que dão força à sua afirmação. Eu posso até depois trazer uma aula sobre esses advérbios potencializadores, que eu uso muito nas minhas copies e dão mais clareza à copy, deixa ela bem mais clara. Essas palavras, elas criam justamente o fluxo. Imagina cada frase em um degrau de uma escada. As palavras mágicas são como corrimão, guiando o leitor um degrau para o outro, sem que ele perceba. É justamente a importância dessas palavras modeladoras, que muitas copies não têm, deixam o texto ainda mais complicado. Dá a impressão de uma lógica, mesmo que seu produto não seja revolucionário, usar essas palavras faz parecer que ele é a conclusão lógica de uma série de fatos. Então, é muito importante trabalhar em cima dessas palavras modeladoras. Fechado? Basicamente, nesse ponto de ser lógico, é isso que a gente precisa saber. Enfim, ele precisa ser um mecanismo persuasivo, né? Eu nem preciso entrar em detalhes sobre essa questão, até porque tudo que a gente está falando aqui é justamente sobre o fator persuasivo. Reason why, ou porquê. Vamos lá. A galera fala muito de reason why ou porquê. Tudo tem um porquê para acontecer. Então, você simplesmente não pode só jogar seu mecanismo e sim dizer o porquê aquilo acontece, sem dar motivos. Porque senão, é óbvio que o cara não vai acreditar.
Entendeu? O cara acredita naquilo, ou porque ele já tem uma crença bem fixa sobre aquilo, ou porque você explicou muito bem aquilo. E imagina quando você tem uma crença fixa e você ainda dá motivos para aquilo. Fica ainda mais forte, expande ainda mais a argumentação na cabeça do cara. Então, por isso que é importante você sempre dizer o porquê. É como se você estivesse provando a sua afirmação. Quando eu comecei a aprender copy, até hoje, a galera sempre diz, afirmo, prova, afirmo, prova, afirmo, prova. Por quê? Porque contra fatos ou contra provas não existem argumentos, né? Então, por isso que é muito importante. Como provar ou fazer o lead acreditar que o seu porquê está certo? Aí aqui entra os pontos